Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a bioquímica da célula. Então hoje nós vamos mudar um pouco de assunto, vamos entrar num assunto novo. Algumas coisas eu já comecei com vocês na sala, mas agora a gente precisa entender de fato qual é a função da proteína no nosso corpo e no corpo de qualquer ser vivo. Para começar, vamos recordar que proteína é uma substância orgânica. A palavra orgânica vem no sentido de ser organizada. Então, é uma substância que tem o carbono como substância ou como elemento importante da sua função. Todas as substâncias orgânicas apresentam o carbono. O carbono, ele tem uma conformação ideal para se formar as substâncias que os seres vivos precisam para viver. E a proteína é uma substância elementar para se formar a célula. As células são formadas com proteína. E a partir da proteína, você tem outras coisas que são formadas dentro de um ser vivo. Por exemplo, um ser vivo tem enzimas. Enzimas são substâncias chamadas de catalisadoras, ou seja, substâncias que aceleram as reações químicas. As enzimas, elas melhoram o desempenho das reações químicas. E as enzimas são proteicas. Portanto, a proteína, além de ter uma função plástica, ou seja, função de construção da matéria viva, ela também serve para fazer enzimas. Outras coisas que também são feitas de proteína são os anticorpos. Os anticorpos são proteínas específicas que servem para atrapalhar o funcionamento de micro-organismos que invadem um ser vivo, por exemplo, o caso do vírus. E por falar em vírus, até mesmo eles têm proteínas como substâncias fundamentais. Reparem que o vírus não é celular, ele é acelular. Ele não é feito com células ou a partir de uma célula, mas ele tem proteína. Então, a proteína é fundamental para a formação de um ser vivo. Eu quero demonstrar para vocês algumas características das proteínas. Primeiro, as proteínas são formadas a partir de substâncias ou moléculas menores, que são os aminoácidos, tá? Então, o aminoácido é a substância química que é a base da proteína. Então, uma proteína pode ser formada por centenas de aminoácidos, tá? Então vamos entender e reconhecer um aminoácido agora, tá? Então vou fazer só aqui uma demonstração. Primeiro, toda substância orgânica e o aminoácido também é uma substância orgânica, precisa de um carbono. Vamos ver aqui nessas representações como funciona. Então, primeiro, eu tenho aqui um carbono. Esse carbono tem 4 ligações químicas. É o carbono central. Então eu vou chamar este carbono de carbono alfa, tá? Então esse é o carbono que forma o eixo centro de um aminoácido, tá bom? Então, aqui eu tenho nessa ligação química, né, uma outra substância que eu vou chamar de amina, NH2. Então, todo aminoácido tem um carbono central, um grupo amina, que está ligado aqui, olha lá, NH2, tá? Tem uma ligação aqui em cima, que é um simples hidrogênio, tá? E a outra ligação desse lado a gente chama de grupo carboxila, certo? Sobrou uma ligação aqui embaixo que eu vou chamar de radical. Então, quando vocês observarem essa letra R é o radical. Então tá, tudo bem. Essa é a estrutura básica de um aminoácido, tá? Sendo esta última parte o grupo carboxila, tá? Ok? Então, o que a gente vai entender daqui? O radical, ele pode mudar,
né, nós temos ao todo 20 tipos de aminoácidos na natureza. Com esses 20 tipos de aminoácidos que a gente conhece na natureza, é possível fazer todas as proteínas que um ser vivo precisa para viver. Só que todos os aminoácidos têm essa estrutura, tá? A única coisa que muda de um aminoácido para outro é o radical. Então, entendam, por que a gente coloca só o R de radical? O que pode ser o radical? Vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui o radical mais simples que existe, que é esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vamos trocar a letra, o símbolo, pelo elemento de fato. Olha aí. Glicina. Esse é o aminoácido glicina. O que ele tem? Só um hidrogênio como radical. Então, aí que tá. Um radical pode ser um simples hidrogênio. Agora, também pode ser esse aqui, ó. Aqui, um outro radical, né? Aí forma a cisteína. Olha que esse radical tem um enxofre. Reparem, mudou o radical de novo. Agora, dá uma olhada aqui nesse radical. Vem agora esse radical grandão aqui, ó, né? E aí vai ficar a tirosina. Olha o tamanho desse radical em relação ao primeiro, que era um simples hidrogênio. Então, gente, o que troca, na verdade, é só essa parte aqui, que pode ser grande, como esse anel de carbono formando a tirosina, pode ser um simples hidrogênio, é o caso da glicina, pode ser também a cisteína. Porém, não são apenas esses três que eu estou mostrando, são 20 tipos de radicais diferentes. Portanto, se tem 20 tipos de radicais diferentes, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes, mudando apenas essa partezinha que a gente generaliza chamando de radical, tá? Eu acho que está entendido essa parte. Vamos ver? Então aqui, ó, repara, vou colocar a carboxila, o nome aqui em cima, tá? Então, todo aminoácido tem um carbono central, que a gente chama de carbono alfa, um hidrogênio numa das ligações, o grupo amina numa outra ligação, o grupo carboxila numa outra ligação e um radical que pode variar em 20 tipos diferentes, tá? E esses radicais é que dão as 20 formas ou 20 combinações. Aqui nesse caso, um aminoácido só é apenas uma estrutura básica. Para ele formar uma proteína, é preciso ter um complemento. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou colocar um outro aminoácido aqui perto. Dá uma olhada no que pode acontecer. Olha, eu encostei o outro aminoácido e o que aconteceu? O grupo amina encostou no grupo carboxila. Tá vendo? Eles estão alinhados. Então eu encosto aqui, né? Forma uma ligação química. Então, se vocês repararem bem, aqui, ó, nessa parte, OH2. Então, H2O o que é? Água. Então, a hora que encostar o grupo carboxila de um aminoácido no grupo amina do outro, vai formar aqui embaixo água. Então, isso aqui vira água, tá? E se vira água, gente, o que vai acontecer? A água não vai ficar aqui parada na molécula. A água vai embora. Então, a água formou aqui, a água vai embora. Isso a gente chama de desidratação. Por quê? Porque houve perda de água. Então, e se essa água foi embora, antes ela não fazia parte da molécula? Fazia. Então, o que vai acontecer? O carbono vai perder átomo, o nitrogênio vai perder átomo. Olha só como estava antes, né? Ó, antes estava assim. Então formou água. O nitrogênio vai perder o hidrogênio e o
carbono vai perder uma hidroxila. Então isso tudo vai virar água e a água vai embora, desidratou. E agora, o que vai ser do carbono e do nitrogênio? Eles vão tentar se estabilizar. Então eles vão fazer o quê? Uma ligação direta. Essa ligação direta, né, chama-se ligação peptídica. Tá? Então, ó, saiu a água, perdeu átomos, então o carbono de um aminoácido se junta ao nitrogênio de outro aminoácido. Forma uma ligação direta chamada de ligação peptídica. O interessante é a gente saber que entre dois aminoácidos há uma ligação peptídica. E assim, sucessivamente, o que vai acontecer depois? Olha só, tá vendo? Aqui, ó, vai formar de novo. Vou colocar aqui, ó, outro aminoácido vem aqui, encosta, forma a água vai embora, faz uma ligação direta, outra ligação peptídica. E assim por diante, os aminoácidos vão se juntando e formando grandes cadeias de aminoácidos, como se fossem colares, né, que formam aquela união linear, né? É uma união linear. Então aqui, olha, estou comparando essa molécula com esse tercinho aqui. Então, olha aí, o tercinho, cada esfera vai ser o quê? Um aminoácido. Então eles vão se juntando em fileiras, tá? E vão formar proteínas. Então, a proteína, quando ela se forma desse jeito, a gente chama de proteína primária. É assim que ela se forma. Ela parece um cordãozinho cheio de aminoácidos. E cada aminoácido está ligado no outro por uma ligação peptídica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas partes daqui agora, olha, eu vou falar sobre uma coisa que vem depois, uma outra coisa, tá? Vamos pegar isso tudo aqui, colocar aqui, e vamos colocar o tercinho aqui, ó. Então aqui, ó, essa sequência aqui é a proteína na sua forma primária. Ela acabou de ser fabricada, tá? Isso aqui, pronto. Agora é o seguinte, a proteína, ela é uma substância estrutural. O que quer dizer isso? Ela é como um tijolo. Ela é como uma peça, como se fosse um Lego. Então ela tem que se encaixar em outra para poder fazer alguma coisa, tá? Como se fosse um Lego. Então o que acontece? Essa tirinha aqui, ó, não é ainda uma peça ideal. Ela vai ter que ser modelada para se formar a proteína definitiva. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, essa fileirinha de proteína, eu estou representando aqui nesse fitilho. Reparem nesse fitilho, olha. Eu coloquei um monte de bolinhas escuras, esses círculos escuros, estão representando os aminoácidos, tá? Então esses aminoácidos, eles estão ligados. E o que aconteceu? Qual é a forma desse fitilho? Uma forma de espiral. Então, ó, quando está linear, é a forma primária. Então a proteína acabou de ser fabricada. Depois vem a forma secundária, que é essa aqui. Ela vira uma espiral. Ela começa a se contorcer, né, sobre o próprio eixo e formando uma molinha. Essa molinha aqui é a forma secundária. Primária, secundária. Então o que está acontecendo aqui? A proteína começa a ganhar forma de acordo com aquilo que ela vai fazer dentro da célula. Então ela forma uma espiral e depois esse espiral é a forma secundária. Em seguida vem a forma terciária. O que é a forma terciária? O espiral se contorce sobre ele mesmo e se enrosca desse jeito. Olha aí, essa é a forma, né, terciária.
primária, secundária espiral, terciária, toda enroscada sobre ela mesma. Olha aí, ela está enroscada. Ela já perdeu um pouquinho daquela forma espiral bonitinha, bem feita que ela estava. Ela já tem um nó aqui no meio. Essa é a forma terciária. Em seguida, o que acontece? Essa proteína, na forma terciária, ela ainda pode se enganchar numa outra proteína e fazer isso aqui, ó. Olha aí. Ela se engancha na outra e forma uma proteína quaternária. A proteína na forma quaternária é quando uma se engancha na outra. E aí fica assim, ó. O fato dela ter enganchado na outra, ela ganhou massa, ela ficou maior, né? Então, como se fosse uma massinha de argila, ela vai ser modelada até ficar do jeito que deve ser para cumprir a tarefa que ela tem que cumprir dentro do corpo da célula. Então, por exemplo, se ela for uma enzima, ela tem que ter um formato. Se ela for um anticorpo, ela tem que ter outro formato. E assim por diante. Então, essa que é a situação. Agora, vejam só. Ó, vou tirar daqui, que isso aí é uma coisa interessante, aliás, importante para se conhecer. Tá? Vamos repetir a dose. Quer ver? Ó, vou pegar aqui a proteína, ó, tô desfazendo a forma dela para ela virar, ou vou tentar fazer ela voltar a ser uma espiral. Virou uma espiral. Tá aqui uma espiral. Tá? Então, primária é a sequência linear dos aminoácidos. Secundária é a molinha, tipo fio de telefone. Tá? Olha aí, estão se girando em torno do próprio eixo. Tá? Terciária é quando ela dá um nó nela mesma, terciária, e quaternária é quando ela se enrosca numa outra proteína que também já está fazendo o mesmo processo. Aí é a forma quaternária. Agora é só juntar isso aqui com uma outra proteína para formar, por exemplo, a parede de uma célula. Bom, isso aqui é o processo de formação da proteína, tá? E eu espero que vocês entendam que existem formas diferentes, estágios diferentes, tá? E tem uma coisa que é muito importante, já que eu estou falando de enzima. Enzima, se eu pegar isso aqui e esquentar essa proteína quaternária, o que vai acontecer? Ela vai esquentar, ela vai deformar, ela vai perder o formato. Quando uma proteína perde a forma, a gente chama esse processo de desnaturação. É a deformação dela. Se eu esquentar essa proteína, né, as ligações peptídicas que estão aqui entre um aminoácido e outro, elas vão se romper. E ao se romper, né, elas vão liberar aminoácido e vai estragar tudo. Ou então, os aminoácidos vão se contorcer e vai desmanchar ela. Lembra? Eu estou comparando a proteína a uma peça de argila, a uma massinha que tem que ter um formato ideal. O calor é uma das coisas que pode desmanchar as proteínas. É por isso que as pessoas não podem, por exemplo, sentir febre por muito tempo, porque a febre desnatura as proteínas. Como? Rompendo as ligações peptídicas e entortando ela. Quando você tem uma febre muito alta, você tem que controlar essa febre, senão as suas enzimas vão ser destruídas e você vai ter que fazer tudo de novo, tá? Pode ser uma enzima digestiva ou qualquer coisa. E tem um detalhe também, que também a proteína, quando ela chega na forma quaternária, ela pode se conjugar com outras substâncias. Por exemplo, o ferro. O íon ferro, quando ele se junta à proteína, ele forma a substância hemoglobina. A hemoglobina, ela é utilizada para quê? Para transportar ferro pelo nosso corpo. Então, essa que vai ser uma função. A hemoglobina, que deixa o nosso sangue vermelho, que está dentro do glóbulo vermelho, que leva oxigênio e gás carbônico para lá e para cá, é feito de proteína quaternária
com um átomo de ferro aqui no meio, um íon ferro. O ferro da hemoglobina é que deixa o sangue vermelho. Portanto, a carência dessa substância, desse íon ferro, causa anemia. Uma das provas de anemia que a gente pode observar é a palidez do anêmico. O anêmico pálido, porque ele não tem o ferro para se incorporar aqui no meio e formar a hemoglobina. É aqui que o gás é transportado para o nosso corpo, ok? Bom, voltando aqui agora, eu queria só destacar com vocês algumas coisinhas para a gente encerrar. Primeiro, o aminoácido é a substância fundamental que forma o quê? A proteína. A proteína é uma substância construtora, ela serve para formar partes da célula. Portanto, o nosso corpo é feito de proteína. Ossos, músculos, tem proteína. É claro que o osso tem mais sais de cálcio do que propriamente proteína visível. Porém, ele tem muita proteína nos seus tecidos. O músculo é o melhor exemplo disso, de proteína, porque é muita proteína. É muito comum a pessoa consumir aminoácidos quando quer ganhar massa muscular. Quando você consome proteína de um boi, você está adquirindo uma matéria bruta que vai ser digerida, os aminoácidos serão arrancados e desses aminoácidos arrancados, esse processo que eu demonstrei aqui vai acontecer dentro de cada uma das suas células para que as suas células possam fazer a sua proteína. Tá? Nós nunca usamos proteína animal no nosso corpo. Nós usamos o aminoácido que é arrancado da proteína animal para depois ser montado a nosso gosto, a nossa necessidade, a nossa proteína, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.